Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia! Muito bom dia para todos vocês, para você, para sua família, para a nossa humanidade toda. Hoje é quarta-feira, dia 8 de fevereiro, e estamos começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Meus amigos, quem nunca passou por algum momento em que se sentiu perdido na vida? Na verdade. Quem nunca se sentiu assim, às vezes confuso, confusa, sem saber ao certo qual caminho trilhar, qual decisão tomar, para onde ir? Quem? Quem na realidade, nem que seja uma única vez, muitas vezes levantou sem saber exatamente o que fazer do seu dia, ou no meio do dia acabou se sentindo incomodado com uma sensação estranha de inadequação, de que tem alguma coisa fora do lugar. Meus amigos, essas sensações, elas são verdadeiros sinais, são verdadeiros presentes que a energia cósmica ligadas a nós acaba nos mostrando, nos enviando, para que a gente pare e prestemos naturalmente mais atenção à nossa essência e comecemos a nos questionar se realmente nós estamos vivendo em comum acordo com a nossa proposta de vida. O nosso projeto existencial, ele é muito importante. Cada um de nós, quando vem à Terra, naturalmente vem com o objetivo de ser feliz. Por mais que a gente passe por adversidades, vivenciemos problemas, todo o fim, o objetivo é que o ser humano se ilumine, se torne consciente da sua luminosidade, da sua centelha divina e permita que ela se manifeste. É a externalização do nosso eu crístico, é a nossa cristificação. Nós estamos a cada dia sendo convidados a nos cristificar. Esse é um verbo muito bonito. A gente deixar com que a nossa luz venha à tona. Lembra-se de Jesus falando? A gente sempre repete isso aqui, Deixai brilhar a vossa luz. O problema é que por uma série de motivos a gente ainda tem muita dificuldade, em aceitar essa nossa luz. A maioria de nós ainda fica muito misturado com as lembranças das dificuldades do passado, ainda tem muita dúvida, eu não dou conta, quem sou eu, assim, eu não consigo, isso não é para mim. Esse negócio de luz é muito difícil. Muito complicado, eu não vou dar conta, olha só a minha vida, olha onde eu moro, olha os momentos ao meu redor. Por quê? Porque a gente ainda se confunde muito, a gente se identifica com esses problemas que nós vivenciamos no corpo. Que por mais que sejam transitórios, para nós, imersos no corpo físico, parece que são eternos. É isso, é exatamente esse efeito psicológico de ilusão que os orientais chamam de maias. As maias são as ilusões. As maias são exatamente essas crenças que a gente carrega de uma maneira geral, de que nossas dores nunca vão passar, sabe? Que nós não vamos ser felizes, que as nossas perdas são punições, que as culpas realmente são o único meio de nos levar até Deus. E no meio desses absurdos existenciais, o que nós temos? Uma humanidade neurótica, extremamente esquizofrênica do ponto de vista existencial, sem saber o que fazer. Então, em alguns instantes, a maioria de nós que deveria estar vivendo uma vida equilibrada emocionalmente, com gratidão, com a mente serena, com uma proposta de vida pacífica, de bondade, acaba se enxergando como? Vivendo uma vida ansiosa, corrida, caótica, é ou não é? Xingando um, brigando com o outro. Por quê? Porque a maioria de nós ainda não sabe o que fazer. E aqueles que sabem o que fazer nem sempre fazem por indisciplina. Dizem que sabem o que fazer. Eu sei que eu tenho que rezar, mas não reza nada, Diz que não tem tempo. Não, eu sei que eu tenho que ficar mais calmo, mas fica cada vez mais tenso e ansiosa, se deixando levar pelas dificuldades, pela correnteza dos acontecimentos do dia a dia. São as maias. Por isso, meus amigos, por isso que nós insistimos que é fundamental você ter um momento todos os dias para você e Deus, para você e sua consciência. É um instante de resgate, sabe? É um instante em que você vai se autorresgatar dessa correria do seu cotidiano, dessas situações às vezes diferentes daquelas que a gente deveria estar vivendo, para que nós possamos voltar ao nosso eixo, voltar à nossa essência. Esse momento pode se dar num instante de meditação. Esse momento pode se dar durante todos os dias, em 20, 30 minutos em que você silencie, se conecte com Deus, a sua forma. Esse momento pode se dar, inclusive, com uma boa leitura, por que não? É uma leitura elevada, saudável, que te inspire a voltar à paz. Esse momento pode acontecer quando você para e começa a se visualizar luz, a enviar luz para sua família, para sua cidade, para o mundo todo.
O importante é que a gente pare, né? A gente saia desse piloto automático que a gente vive. Mas o problema é que a maioria das pessoas não está consciente disso, não é? E você sabe bem do que eu estou falando. Aí o que acontece? A gente não para e os dias vão passando. Resultado, esse lixo, porque é um lixo, né? Tóxico, de emoções negativas que a gente acumula, né, que prejudica o nosso corpo, prejudica a nossa mente. Esse lixo tóxico de lembranças negativas do passado e de medo do que vai acontecer no futuro, ele fica acumulado. Chega uma hora que o nosso sistema energético trava. Até o nosso próprio corpo trava. É a hora do mal-estar, que parece que não tem motivo nenhum. Você fala, nossa, estou sentindo a sensação, mas não tem motivo. Como não tem? Nós vamos analisar um monte de crenças de medo, de ansiedade, de angústias que vêm sendo sentidas às vezes há dias, por que não dizer há anos. Chega uma hora que o sistema colapsa. Por isso que eu falo que é um presente, porque nesse momento a gente para. E às vezes, sem saber o que fazer, sem sentir, a gente busca ajuda. É estranho, né? Precisar disso acontecer para buscar ajuda, mas infelizmente é assim que o ser humano ainda funciona, né? Aí na hora da dificuldade, ele, o que eu estou sentindo? Aí a pessoa vai buscar uma terapia para se conhecer melhor, vai conversar com Deus para buscar mais proteção, serenidade. Né? Algumas pessoas vão praticar exercícios físicos porque acham que estão cansadas e tensas, estressadas. Outras vão mudar a sua alimentação. Tem gente que vai buscar o médico, tem gente que vai buscar dormir melhor. Né? O único problema é que muitas pessoas só esquecem do essencial, né? Que é buscar a felicidade dentro de si mesmos, o equilíbrio dentro de si mesmo. Então, a nossa pílula do nosso evangelho de hoje é um convite a você parar. Parar uma parte do seu dia. Novamente, voltamos nesse assunto. Para você e Deus. Não invente desculpas, não se coloque em segundo plano, não se coloque, né, como sendo coadjuvante na sua vida, meu amigo e minha amiga. Não faça isso. Todos nós somos pedras preciosas de Deus sendo lapidadas através do tempo. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Para ajudar Deus a nos ajudar. Tá bom? Então, que você tenha um dia iluminado, que separe um espaço do seu dia para você. Não se conecte com essas energias de confusão, elas são apenas como nuvens pesadas de chuva, né? Porque são passageiras. E se você aprender a se conectar com seu eu sagrado, se você aprender a se conectar com a sua melhor versão de si mesmo, naturalmente você vai perceber que com o passar do tempo, essas turbulências mentais, essas maias, elas vão embora. E apenas o espírito de compaixão, de amor, né, de amorosidade, de bondade permanece, de gratidão, fazendo com que a gente transforme o nosso limão na limonada e com que a gente transforme qualquer situação difícil em algo muito bom, para que a gente possa viver Deus aqui e agora, exatamente nesse momento que a gente está vivendo, apesar de tudo. Tá bom? Luz e paz para todos vocês, um excelente dia, que ele seja regado a ótimas reflexões e mais do que isso, né? A um estado mental de maturidade emocional e espiritual para você desfrutar tudo que a vida pode te oferecer. Fiquem com Deus, meus queridos amigos, e até breve, até muito breve.